que acontece depois da morte? Essa é uma das perguntas mais profundas que alguém pode fazer. E hoje nós vamos reagir a um debate entre um ateu e um cristão, onde essa questão é colocada de forma direta. Se não existe Deus, então o que existe depois que a pessoa morre? Tudo acaba? É só escuridão e silêncio eterno? Aqui Chileno, o que acontece com o ser humano depois que morre? Então, nesse ponto eu sou bem materialista e epicurista. Né? Epicuro, ele tinha uma frase que ele dizia assim: não tem por que se preocupar com a morte, porque quando você é, a morte não é. E quando a morte é, você já não é mais. E para Epicuro, a morte era a ausência de sensações. Então, eu não acredito em absolutamente nenhuma transcendência metafísica. Então, para mim, morreu, acabou. Né? Morreu, acabou. Essa vida é a única que eu tenho. E aí me remete muito a uma obra de Dostoiévski chamado Irmãos Karamazov, né? E onde existiam dois irmãos, um era ateu e o outro não era. E um pergunta assim, bom, o que não era ateu pergunta pro ateu, bom, se Deus não existe, então tudo pode? Tudo é permitido. E tudo é permitido, tudo pode? E a resposta para mim é não. Exatamente porque eu não acredito em nenhuma vida depois dessa, essa é a única chance que eu tenho de ser o melhor possível. O melhor pai possível, o melhor marido possível, o melhor amigo possível. O que eu acredito? Eu acredito no legado, na eternidade do meu legado. Então, enquanto tiverem alunos meus, que nem hoje eu tenho alunos que já estão formados na faculdade, estudaram comigo no colegial, e eles me mandam mensagem até hoje, falando, nossa, professor, você é o melhor professor que eu tive. Enquanto eu tiver meus filhos, meus netos falando de mim, enquanto tiver alguém assistindo uma aula minha, um podcast no YouTube, ou lendo um livro meu, eu vou estar vivo. A hora que eu cair no esquecimento, acabou. E vai acabar, porque o Sol vai engolir a Terra, segundo cientistas. Sim, isso é uma teoria, né? Mas pra mim eu nem vou chegar a ver, né? Nem eu, nem meus filhos. Então, assim, pra mim, acabou. Por isso que eu tento viver, eu tento viver o que a gente chama hoje de mindfulness, né? O presente momento realmente. Porém, isso não pode se traduzir em irresponsabilidade pro futuro. Até porque eu sou pai de família, eu tenho que pensar na minha aposentadoria e tal. Então eu penso num futuro, mas num futuro aqui, imediato, na Terra. Se eu morrer, morri. E quem vai sofrer são as pessoas que por acaso vão sentir falta de mim, e outras ficarão alegres porque não estarei mais aqui. Mas como você explica a situação de uma pessoa boa que sofre perseguida, injustiçada, enquanto outra que é criminosa, sem vergonha, se dá bem, se enche de riquezas, de mulheres? Então, essa é uma questão muito, muito legal, Paulo, porque assim, a verdade é que eu não explico. Né? Para mim o mundo é injusto, o mundo sempre foi o que foi, né? Eu achava engraçado, eu lembro que eu fiz uma live na pandemia que o pessoal falava assim, foi preciso uma doença para ensinar a humanidade a ter amor. Eu falava, gente, não vai mudar bosta nenhuma, o mundo já passou por pandemias piores e o mundo sempre foi ruim e vai continuar sendo ruim com as pessoas ruins. Então assim, eu não explico, não, porque para mim não existe uma lógica que governa o mundo. Não existe. O mundo ele é ditado por pessoas que dominam o mundo, né, economicamente falando e politicamente falando, e o resto é a mais pura aleatoriedade da vida, entende? E aí tem gente que realmente é ruim e se dá bem, tem gente que é boa e sofre, né? Existem doutrinas, como é o caso da doutrina espírita, que tenta explicar a karma de outras vidas e tal, mas pra mim também é mera desculpa, e aí Marx vai chamar de manipulação ideológica. É uma maneira de tentar aceitar a vida como é agora. Né? Marx dizia, e eu não sou marxista, tá? Só tô citando Marx, mas não sou marxista, mas tem algumas coisas que ele fala que eu vejo lógica. Que ele fala assim, a religião é o que impede o pobre de matar o rico. Né? Porque tem coisas que é revoltante realmente, você vê o cara fazendo um monte de merda, o cara se dando bem, e você cuidando da sua família, você sendo honesto e tal, e parece que tem cara que parece que nada dá certo na vida dele. Mas assim, a vida é essa, é a única vida que a gente tem. O que a gente pode fazer? Tentar ser o melhor possível e tentar estar sempre evoluindo. Na minha visão, é isso. Mas então você acha que o universo, o mundo é injusto? Mas injusto perante qual critério? Na verdade, ele é o que é, né? Injusto, a gente acha injustiça porque a gente pensa que a gente aprende que o bom deveria se dar, ou a pessoa boa deveria se dar bem,
né? Isso a gente aprende desde que a gente nasce. Até porque a nossa sociedade ocidental, ela é baseada em valores judaico-cristãos, né? Então não tem... É engraçado que tem gente que fala assim, mas você é ateu, nega a sua moralidade. Cara, não tem como eu negar alguns valores que eu aprendi, até porque eu venho de um lar cristão, né? Alguns valores, princípios, que o homem tem que cuidar da família, que você tem que ser uma pessoa honesta e tal. Por quê? Porque os princípios que regem a sociedade e que regeram a minha criação são princípios judaicos-cristãos. Não sei, mas você pode acreditar nesses princípios ou não. Sim, eu posso ou não, mas elas constituem parte do meu caráter, porque eu fui... o ser humano, ele é biopsicossocial, né, hoje para a academia. Então ele é construído pelo biológico, pela parte genética que a gente tem, pelo psíquico, como o que os nossos pais construíram a nossa personalidade, primeira e segunda infância, e pelo meio que a gente vive, certo? Então, nas 3 esferas, eu tento ser o melhor possível. Por quê? Porque eu gosto, me faz bem. Então, eu ajudo, eu sou um cara caridoso, eu tenho instituições que eu ajudo todo mês, eu cuido bem dos meus filhos, eu cuido dos meus filhos desde que eles nasceram, eu levo na escola, eu busco, eu sou presente na vida deles, eu tenho jiu-jitsu com eles, eu dou banho, eu faço lição. Então, assim, eu tento ser uma pessoa, dentro dos valores que me foram ensinados, uma boa pessoa. Se coincide de serem valores cristãos ou não, é uma coincidência pela sociedade que a gente vive, entende? Mas não é isso que determina o que eu vou fazer ou não. O que determina pra mim é o que me faz bem e o que eu acho que faz bem pros outros. É o seu critério. É o meu critério. Muito bem, mas alguém pode não ter o seu critério. Alguém pode não ter o meu critério. E quem vai proibir? A lei. Mas se essa pessoa driblar a lei ou achar que ela é a lei... E aí ela vai ter que arcar com as consequências disso. Até porque nem tudo que é lei é moral, né? Como o racismo já foi lei, o nazismo já foi lei. Então, assim... Não, mas meu ponto é, existem pessoas que vivem à margem da lei ou que tentam modificar a lei ao seu bel prazer e estão se dando bem. Sim, São pessoas ruins. Então, o que as impede de usar um parâmetro moral diferente? Nada. Nada. Então, sem Deus, tudo é permitido mesmo. Não, bom, na verdade a sociedade deveria cercear, né? Thomas Hobbes, ele escreve uma obra em 1651 chamada Leviatã, que ele diz que a gente abre mão dos nossos direitos naturais em prol do Leviatã, que é o governo, né? E ele diz que o Leviatã tem um monopólio da violência, de tal maneira que ele diz que a única coisa que é importante para a sociedade é você poder dormir de porta aberta, é a segurança. Sério, a partir do momento que o governo ele não cumpre com isso, você pode destituir o governo, certo? Ou seja, porque a gente abre mão, é só você abrir a Constituição, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode... A gente abre mão dos nossos direitos em prol de uma governança que, teoricamente, deveria garantir pra gente justiça, segurança, saúde, liberdade. Então, deveria ser a própria sociedade e o governo que deveria cercear isso. Então não porque Deus não existe, tudo pode. Não. Independente se Deus existe ou não, deveria haver uma coerção das forças que governam a sociedade. Mas não há. E nunca vai haver, é utópico. Nunca vai acabar o estupro, o assalto. Eu concordo com você. E pior, vai ter gente relativizando o que é certo, o que é errado. Mas então também Deus entra na mesma. Permitindo, por exemplo, a existência de bancos centrais. O Banco Central é legalizado e é uma fraude que destrói a riqueza da sociedade. E isso não só é permitido, como é oficializado, legalizado e obrigatório. Então... Como um imposto. Sim. Como imposto que é roubo. Que é roubo. Porque eu sou anarcocapitalista, eu acredito que imposto é roubo. Então... E sonegar é legítima defesa. Sim, exatamente. E eu sou empresário, eu tenho mais de 200 funcionários, cara. Então você imagina que eu não pago de imposto todo mês. Quem proíbe essas pessoas más de fazer o que estão fazendo? Cadê a justiça? Ou ela vai existir na eternidade, as pessoas más vão ser punidas e as boas vão ser recompensadas no paraíso, ou não existe nem o... Ou não existe. Ou a justiça é só uma abstração mental. E eu não sei. E tá tudo bem, cara. Eu não pretendo responder tudo. Eu não tenho essa pretensão. Pra mim tá tudo bem não saber. Ou a justiça é inalcançável, né? E a justiça pode ser um conceito abstrato também. Mas o que você chama de justiça? Esse é o meu ponto. Então, qual justiça é inalcançável? A sua, a minha? Exato. Justiça ou existe algo que é justo objetivamente? Não sei. De verdade. Porque olha só, vou te dar um exemplo. Por que não existe uma ética universal? Né? Entendendo o que é ética, e eu vou falar porque como professor de ética e aluno do professor Cláudio Barros Filho,
né? A ética nos últimos 2.500 anos ela mudou muito de conceitos, né? Então, para Aristóteles lá, a ética era viver de acordo com o cosmos, para Jesus, a ética era seguir a vontade de Deus, para Kant, a ética é a boa vontade, ou seja, a ética foi mudando. E hoje, os autores, qual é o problema hoje de você falar em ética e moral? Que, na verdade, elas têm a mesma raiz etimológica, mas hoje elas são coisas diferentes. Os autores não concordam. Então eu posso estar falando uma coisa, você pode estar pensando em outra, ele pode estar pensando em outra. Então, como eu entendo ética? Como inteligência coletiva. Um conjunto de regras e leis decididas por um grupo ou sociedade para melhor convivência entre si, certo? Então, um exemplo que eu sempre dou. Por exemplo, se um de nós aqui tira a roupa e fica pelado, você está sendo ético? Não. Por quê? Porque convencionou-se socialmente que inclusive é crime andar pelado, é atentado ao pudor, certo? Mas se você tá numa praia de nudismo, né, numa sociedade naturalista, num clube de nudismo, e você tá pelado, você tá sendo ético? Tá. Por quê? Porque aquele grupo ou sociedade acordou que ali tá tudo bem, certo? Aí agora a questão é o seguinte, pra gente... a gente pensar num adulto, um cara de 40 anos, tendo relações sexuais com uma menina de 11 anos, 12 anos, pra gente é imoral e é crime. É uma coisa grotesca, a gente sequer é repulsivo pra gente. Mas em alguns países, que são países dominados pela religião, né, é completamente normal um cara de 40 anos casar com uma menina de 8, 11 anos, 12 anos ela fica menstruada, ela tá pronto biologicamente pro jogo, o cara tem relação sexual com ela, certo? E pra eles tá tudo certo, inclusive legalmente e moralmente. Aí eu te pergunto, se a gente for unir numa ética universal, quem tem que abrir mão? A gente ou eles? Eles. Porque existe uma ética universal. Então, mas que vai dizer que uma menina que não tem formação física, psicológica, mas mental... se ela ficou menstruada, ela tem fisicamente, biologicamente, ela tá pronta. Tanto mas que antigamente era assim. É possível uma menina ser menstruada com 8 anos. Com 9, com 8, 9, pois é, exato. Mas isso não a torna preparada mentalmente madura pra isso. Mas biologicamente é uma bizarrice. É uma bizarrice, eu concordo com você. Então existe culturas objetivamente inferiores. Esse é o meu ponto. Não, do seu ponto de vista, eu concordo com você. Do seu ponto de vista, eu também acho. Nessa questão, eu também acho. Porque, pra mim, também é uma bizarrice. Né? Ou outras culturas piores, que os caras cortam o clítoris da menina neném, porque a mulher não pode ter prazer, culturas na África. Mas onde eu quero chegar com tudo isso, é que sem Deus, nós não achamos nada. Sem Deus, nós só sentimos. Eu me sinto mal de ver uma cultura que permite pedofilia. Mas o ponto é, por que a sua é a verdade universal e a dele não? Porque na minha... Mas isso logicamente faz sentido? Vamos supor que eu fique louco e comece a defender o assassinato. Ah, na minha visão o assassinato tá certo. Tá, então a minha visão tá errada. O assassinato é objetivamente errado. Então, se alguém é contra o assassinato, essa pessoa está certa. Se ela é a favor, ela tá errada. Mas aí você tá... E eu também não tô defendendo o assassinato, pelo amor de Deus. Mas assim, você tá partindo do preconceito de que tirar uma vida humana é ruim, por algum motivo, né? Mas não é porque eu me sinto mal. Ah, eu me sinto mal de ver o inocente sendo morto. Dane-se o que eu sinto. O ponto é que isso é objetivamente errado. Agora, é claro que o que eu sinto também deve ser pesado eticamente. Então eu sinto vontade de tirar roupa numa praia de nudismo e nós fizemos uma convenção. Isso é uma convenção que não viola a lei natural. Então tudo bem dentro daquele ambiente. Sim. Fora daquele ambiente é um atentado ao pudor que fere gravemente o senso que as pessoas têm de pudor. Então seria antiético praticar o nudismo fora daquele ambiente. Então eu não estou aqui desprezando o que eu sinto. Estou dizendo que o que eu sinto não é relevante para a ética objetiva. Se você já assistiu ao vídeo, agora eu vou te explicar o que realmente acontece após a morte, com base apenas na palavra de Deus. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. A morte não é o fim. O corpo volta ao pó, mas a alma continua viva, consciente, aguardando o destino eterno. Jesus contou a história de um homem rico e um mendigo chamado Lázaro. Ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico foi parar em tormento. Ele podia ver, sentir dor, lembrar da vida que teve. Isso mostra que depois da morte há plena consciência. Aqueles que morrem em Cristo vão para a presença de Deus, aguardando a ressurreição gloriosa. Aqueles que rejeitam a verdade permanecem em separação, aguardando o juízo final. Jesus disse: todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida.
Os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. O céu é real, o inferno também. Deus preparou a eternidade com ele para aqueles que creem, mas também preparou a justiça para aqueles que recusam o seu amor. O Espírito volta a Deus, que o deu. E todos nós teremos que prestar contas da nossa vida diante dele. A eternidade não é uma escolha religiosa, é uma certeza. A questão é: onde você vai passar a sua?